Hoje é um dia muito especial. This is a very special day. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos. Today we celebrate Father's Day in the Eu United tenho uma States. palavra para o seu coração. And I have a word for your heart. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. I want to invite you to open your Bibles with No me. livro de Provérbios, In the book of Proverbs, capítulo 22, chapter 22, versículo 6. verse 6. Provérbios, capítulo 22, Proverbs chapter 22, versículo 6. verse 6. Diz assim a palavra do Senhor: The word of God says, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Júnior? start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Nós temos aqui uma instrução. Here we find an instruction. Essa orientação foi escrita por um homem chamado Salomão, This guidance was written by a man called um homem Solomon, sábio. a wise man. E ele nos ensina algo com essa afirmação. And he teaches us something with his affirmation. Ele nos ensina He teaches us que a responsabilidade that the responsibility de dar destino para o filho to give destiny to your está child nas mãos do pai, is in the hands of the está father. nas mãos da família. It's in the hands of the Ele diz family. aqui: instrua a criança He says, teach the segundo os child objetivos que você tem para ela. according to the objectives you have Ou for seja, them. você é responsável In other words, you are em responsible orientar os seus to filhos guide your children no caminho que ele deve andar. in the path that they should Existe take. uma outra versão There's another version que diz: ensina a criança that says, teach the ou child ensina o menino or teach the no boy caminho que ele deve andar. in the way they should E walk. até quando ele envelhecer, And even in old age, ele não se desviará dele. he will not turn from that Ou path. seja, So in other words, eu e você, you and I, que somos pais, who are nós temos fathers, uma responsabilidade we have a responsibility, muito grande a great de dar destino responsibility para os nossos filhos. to give destiny to Eu e our você children. temos objetivos, You and I have nós temos objectives. planos, We have plans. nós temos orientações We have guidance que nós devemos passar para os nossos filhos. that we must pass over to our children. Eu entendo que cada ser humano, I understand that every human ele being tem um propósito único. has a unique purpose. Vai chegar um momento que ele vai ter que decidir There will come a time that Se he ele will have to vive, decide if they will live o propósito que Deus estabeleceu para the ele. purpose that God has established Ou for não. them or not. Mas todas as orientações But all of the guidance que nós como pais that we as passamos fathers para eles pass over to our vai ter um children valor muito grande, will bear a great vai ter uma value, importância will bear great importance, muito grande. a great E hoje é o importance. Dia dos Pais. And today is Father's Day. Recentemente celebramos o Dia das Mães. Recently we celebrated Mother's Day. Não pudemos ter aqui o culto presencial, We weren't able to have our physical mas service. hoje nós temos muitos pais aqui no templo. But today we have many fathers Eu in the queria building. pedir também um aplauso pela vida dos papais aqui And I want to presentes. ask for a round of applause for all of the Isso. fathers in the building. Você merece ser aplaudido. You deserve to be Você, applauded. papai que está nos acompanhando The aí, fathers who are watching from home merece ser aplaudido. Pode You fechar a deserve câmera aqui. to be Você, applauded. papai, merece ser aplaudido. You deserve a round of Você que applause. está em casa, If you are at home, não é fácil ser pai. it's not easy to be a father. Por isso que a paternidade, That's why the paternity ela precisa ser responsável. must bear E eu quero responsibility. falar com você que está em casa também. And I want to talk to you Você at que está home. aqui no templo, If you're here in the sobre a building, paternidade responsável. about the paternity that is responsible. Se Deus te falasse If God were to tell you que hoje seria o seu último dia that today would be your com a last sua day família, with your family, o que você faria what would you do nessas 24 horas? during these 24 hours? Se Deus te falasse que hoje If God said to you that seria o today último dia da sua vida, would be the last day of your seria o life, último dia com a sua família, it would be your last day with your o que family, você faria what would you do nessas 24 horas? in these last 24 hours? Essa parece uma pergunta simples, It seems like a simple question, mas não é uma pergunta simples. but it's not a simple question. Nessa manhã talvez você começou a pensar This morning maybe you started thinking about it, ou a refletir. or you started Você que é reflecting. pai, If you are a father, você que pretende ser pai, if you have intentions on becoming como a você father, tem lidado com os seus dias? you'll think about how you've dealt Ou with como your você tem days, lidado com o seu tempo? or how you have dealt with your time. O que você faria?
what would you do nas últimas 24 horas? in your last 24 Eu hours? já vejo alguns homens aqui enxugando as lágrimas. I see some men here drying their Porque tears talvez 24 horas não seria suficiente. because maybe 24 hours wouldn't be Ele enough time acertar to get everything straightened out. tudo aquilo que talvez Everything that precisa perhaps ser acertado. you have to straighten out. O que você faria? But what would you do Se tivesse apenas 24 horas if you only had 24 para hours resolver left algumas situações? to resolve your Hoje é o dia problems? dos pais. This is Father's E Day, eu quero parabenizar and I want to todos os congratulate papais aqui da Life Point. all of the fathers here from Eu quero LifePoint. reconhecer I want to o acknowledge grande valor da sua the vida, value of your a life, importância que você tem aqui para o nosso ministério, the importance of the role you a play in the importância que você ministry, tem para a sua família, the importance that a you have for your importância que você family, tem the importance that you para have o in sul da general Flórida, for South para os Florida, Estados Unidos. for the United Você que States. está nos acompanhando, If you're watching, que é um papai, and if you're a eu quero father, honrar a Deus pela sua vida. I want to honor you. Nós aqui temos um projeto We have a que nós chamamos project de here House of Miracles, that we call Casa de Milagres. Casa de Milagres. House of Miracles. É um projeto onde nós temos semanalmente reuniões. It's a weekly project where we Nas have casas. meetings. We hold meetings inside of Agora nós homes. estamos fazendo essas reuniões de forma virtual. Now we're doing these meetings virtually, Isso significa que esses líderes, and this means that these que leaders, são líderes de Casa de Milagres, who are leaders of alguns Houses são of Miracles, pastores, some are outros que pastors, são líderes, some are leaders, eles também exercem uma função de paternidade. they also exercise a role of Porque paternity eles nos ajudam a cuidar das famílias. because they help us E a take care of cuidar das families pessoas. and take care of people. Eu queria pedir a você um aplauso I want to ask for another pelos round of líderes applause de Casa de Milagre, for the House of Miracles leaders que também são pais who are also para essa fathers geração. for this generation. Uma paternidade bem-sucedida A well-succeeded é um dos paternity maiores sinais is a great sign de vitória na vida de um homem. of the victory in the life of a man. O mundo está carente de pais. The world is in need of fathers. Por que o mundo está carente de pais? And why is it that the world is in need of fathers? Porque faltam homens Because we are lacking true men, na terra. real men on E earth. parece que a cada dia que passa, It seems that every day that goes by, os homens estão diminuindo. men are diminishing in numbers. E eu entendo, queridos, que uma paternidade responsável And I believe that a responsible paternity é uma paternidade onde simplesmente is a paternity where simply eu assumo I take a minha responsibility. responsabilidade. I assume the responsibility pai. as a father. Onde os pais Where fathers e os filhos estão em conflito, and children are in a conflict, maldição é estabelecida. curse is established. Dificilmente eu vejo um lar, I hardly see a home ao longo desses 30 e poucos anos de ministério, after these 30-some years of dificilmente eu ministry. vejo um lar I hardly see a onde home pai e filho estão em conflito, where a father and child are in que existe conflict, uma bênção where estabelecida. there is a blessing established. Porque onde tem conflito de pais e filhos, Because wherever there is a conflict between uma fathers and maldição é children, estabelecida. a curse is E no found. final do Antigo Testamento, And in the end of the no Old livro de Testament, Malaquias, in the book of se eu não me engano, Malachi, o capítulo 4 maybe chapter ou 4 capítulo 5, or 5, diz que Deus iria restaurar. it says that God would restore. Está escrito, irmãos, na Bíblia. It's written in the Eu Bible. não sei exatamente o texto, I don't know mas exactly até the Jesus falou para o address, diabo, está but escrito. even Jesus would say to Ele the não citou o devil, texto. it is written. He Então didn't fica say the tranquilo. book. It's Nós, all right. pastores, não precisamos saber We pastors don't need to todos os remember textos. all of the Eu acho verses of the interessante Bible. quem sabe, I think it's cool when mas people a gente não é remember, obrigado a saber. but it's not Mas está mandatory. escrito. But it is written Chegaria um dia que Deus converteria o coração do pai ao filho, that one day God will convert the hearts of the e o fathers coração towards do filho ao sons pai, and the hearts of sons to para que fathers, a maldição so that the que curse está sobre a terra that is cesse. over the earth Ou would seja, cease to exist. relacionamentos saudáveis So healthy entre relationships pais e filhos between fathers and têm o children, poder it has a power de acabar to end com a maldição. with curse. Eu não sei se você está me entendendo. I don't know if you understand me. Existem pessoas que fazem There are people quebra de maldição, who go and e do nós a cremos nesse processo, breakage of fazem curse. libertação, They do deliverance. né? Toma banho aí de tudo quanto é, sei lá, meu They take a Deus. shower with certain Mas ingredients. não busca But they don't seek relacionar com o filho. to have relationship with their child. Existem conflitos. There are conflicts. Não adianta que você orar, There's no use in Jejuar. praying and fasting fazer libertação, and do deliverance campanha,
and campaigns, Mas você precisa but you need restaurar o most relacionamento to restore the com os relationship seus filhos. with your children. Onde pais e filhos estão em conflitos, a maldição é estabelecida. Wherever Nós you estamos find entendendo. conflict between fathers and sons, you find Uma curse. paternidade responsável, A responsible paternity ela é algo importante is something very para important que haja equilíbrio that there will be balance no nosso planeta. in our Eu planet. quero mencionar aqui dois aspectos básicos I want to mention two basic aspects que pai deve conhecer that a father must know para ser pai responsável. in order to be a responsible father. Primeiro requisito The first requirement é conhecer a Deus. is to know God. Pai que não conhece a Deus, A father who does not know pai God, que não ama a Deus, a father who doesn't love ele God, não vai cumprir o segundo requisito, will not fulfill ou the o segundo second aspecto requirement. básico The second basic para ser aspect pai responsável, to be a responsible que é father, conhecer which is to know e amar o seu filho. and to love your Pai que não son. conhece e ama a Deus, A father who does not know and love God dificilmente ele conhece o filho will hardly e know dificilmente ele se relaciona com o filho. or have relationship with their Por isso que child. nós vivemos um tempo onde os filhos estão órfãos. That's why we live in a time where the children are Nós temos uma orphans. geração We have a de generation filhos of que sons são órfãos who are de orphans pais vivos, of living fathers. órfãos de pais que estão dentro da casa, Orphans from fathers who are órfãos de inside of pais their que estão dentro da homes. igreja, Orphans from fathers who are inside órfãos of de the pais que church. até convivem com os filhos, They find themselves orphans of fathers mas that não they even assumem a surround themselves with, paternidade because they don't take que lhe é the devida. paternity that they must. Pai responsável A responsible não é father aquele que apenas gera filho is biologicamente. not one who just generates a son biologically. Qualquer homem saudável, Any healthy man casado com uma mulher saudável, married to a healthy geram woman, filhos. they can generate children. E tem alguns que gostam de gerar, And there are some who love it, mas não sabem cuidar dos filhos. but they don't know how to take care of these Pai children. responsável não é aquele apenas que gera biologicamente A o filho, responsible father is not one who simply mas generates them aquele que biologically, cuida but the one who do filho cares que gerou. of the child they generated. Porque é fácil. Because it's easy. Ai, que coisinha linda. Oh, it's so É a cute. cara do papai. Looks just like daddy. E vai e entrega para a mãe. They go and give it over to the mom. Não consegue segurar a criança They can't hold their child por alguns minutos. for just a few minutes. Não consegue estar com o filho. They can't be with Não their basta children. que eles gerar um filho biologicamente. It's not enough to reproduce É necessário biologically. também assumir essa paternidade. It's necessary for you to Cuidar. take hold of dessa that criança. paternity and take Por care isso of que that eu child. percebo que existem milhões That's why I notice de that there are pessoas órfãs, millions of people de who are pais orphans vivos. of living fathers. Na minha formação acadêmica, eu sou advogado. In my education, I am a E eu lawyer. advoguei 10 anos no Brasil. And I was a lawyer for 10 years E in uma das Brazil. áreas que eu advogava era na área de família. And one of the areas that I practiced law was in E the family eu entrei com aspect. muitas ações And I had to go e through muitos with many processos nos processes tribunais in the courts exigindo asking a investigação de paternidade. or demanding the investigation Ou seja, of the paternity. Filhos lutando Children para provar a fighting condição de filhos. to prove that they are Filhos children. lutando Children fighting para provarem to prove que tinha pai. that they had a father. E muitos pais fugiam dessa And responsabilidade. many fathers fled from Até that hoje responsibility, fogem. even to this day. Aí tem um exame de DNA So now we have DNA que não testing, tem como that there's no way o pai negar to deny a sua paternidade. their fatherhood. Existe uma multidão de pessoas ao redor da terra There's a multitude of people around the earth lutando para provarem fighting to prove a condição de filhos. the condition of Mas eu tenho uma boa child. notícia para você. But I have good news for you. Deus tem lutado God has de fought eternidade a from eternidade eternity to para eternity provar to a prove condição dele His de condition pai towards para you, você. that He is your father. Então muitas vezes nós brigamos para ser filhos. So many times we fight to become children. Lutamos para ter um pai. We fight to have a Enquanto father. Deus está lutando In the meantime, God is para que fighting nós entendamos a posição for de filhos us to understand our que role nós as temos children, nele. as His children.
nascer de novo, We must be born again. nos torna filhos de Deus. It makes us become a Livro child de of João, God. capítulo 1, In the book of John, do chapter versículo 1, 12 ao 14, verses 12 to 14, diz assim: contudo, it says, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós vemos um texto here we find a text que mostra a condição that shows the condition de filhos of quando nós sonship nascemos de novo. when we are born again. Eu entendo que muitas pessoas elas têm um complexo I understand that many people de have inferioridade a complex of e muitas vezes inferiority uma baixa autoestima, and many times low self-esteem porque às vezes não conheceu o pai, because maybe they didn't know their parents. ou porque não se relacionou bem com o They didn't pai. have good relationship with their father. Eu quero dizer para você que quando nós temos um encontro com Deus, But I want to let you know that when we have an encounter nós with temos a God, oportunidade we have the de ser opportunity amados como nós nunca fomos amados, to be talvez, loved as we have never been de nos loved before, relacionarmos com o pai. and to have relationship with our A Father. família deve ter como seu principal fundamento A family must have as their main foundation Deus na sua casa. God in their Jesus home. um dia ele contou uma parábola de um homem sábio Once Jesus told a parable of a que wise construiu a man casa sobre a rocha. who built his house on the rock. Veio a tempestade e essa casa permaneceu firme. A storm came and the house Mas ele remained. conta a história de um homem sensato, But he also tells a story ou of a seja, foolish um homem man, burro, a dumb guy, que construiu a casa sobre a areia. who built his A house on the tempestade veio sand. e levou tudo. The storm came and Ou took seja, everything Deus with it. precisa ser o nosso alicerce. So this means that God must be our Tem um foundation. salmo na Bíblia que eu gosto muito. There's a psalm I really O love in the Salmo Bible. 127. Psalm 127. Para alguns ele é considerado como o salmo da família, To some it's known as the psalm of que the também foi family. escrito por Salomão. That was also written by Solomon. Ele disse: se não for o Senhor o construtor da casa, It says that if será God, inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salomão aqui está dizendo Solomon here is saying que os pais, that fathers, eles são administradores they are administrators, dos bens managers que Deus confia nas suas mãos. of the goods that God entrusts into their hands. Nós preparamos a terra, We prepare the mas land, será inútil but it would be nós trabalharmos in vain se Deus não for o construtor, for us to work if se a God nossa is not the casa não builder. estiver edificada. If our house is not sobre essa edified rocha. upon the rock, Salomão está dizendo aqui que o pai Solomon is saying ele that é the father responsável is em responsible cuidar bem in taking good dos care seus filhos, of his porque children, os filhos são herança. because children are the inheritance Senhor. of the Lord. Eu vejo alguns homens que lavam o carro 3 vezes na semana, I see some guys that wash their cars 3 times in a week, mas nunca deu um banho no filho. but they have never given their child a bath. Cuida da casa, They take care of their não pode home. ter nada espalhado, You can't have anything não spread pode ter around, nada sujo. no mess, no dirtiness. Se preocupa mais com os bens materiais do que com o filho. They're more interested in their material goods than their children. E Salomão está dizendo: olha, os filhos são herança. Solomon is saying children are Os filhos também inheritance. são bens. They are your Os goods. filhos também são presentes. They are gifts. É uma recompensa. It's a reward. E aí eu percebo que muitos homens não são recompensados And I notice that many men are not com a rewarded bênção da paternidade. with the blessing of Não quero fatherhood. aqui dizer que é regra geral, I'm not saying this is like a mas se é general uma rule, recompensa, but if it's a reward, preste atenção. pay attention Se to o it. filho é uma recompensa, If a child is a reward, se algum homem não tem essa recompensa, alguma coisa ele não está fazendo para merecer a recompensa. maybe that man is not deserving of the reward. Herança.
of the inheritance. Até que ponto nós estamos preparados para ser pais? To what point are we prepared to be Não basta fathers? biologicamente gerar a It's criança. not enough to just biologically generate É children. preciso cuidar We must care for daquilo them. que nós geramos. Take care of what we have generated. A terra necessita que eu e você The earth needs exerçamos a nossa paternidade. for you and I to exercise our fatherhood. Tem um homem no Novo Testamento que eu gosto da história dele, There's a man in the New Testament, I like his story a o lot. apóstolo Paulo. Apostle Paul. A Bíblia não nos mostra se ele era casado ou The Bible não. doesn't tell us if he was married or not. Alguns textos afirmam que ele decidiu viver solteiro. Some verses even lead us to believe that he was A Bíblia não single. nos fala que ele tinha um filho biológico ou não. The Bible doesn't say if he had biological children or Mas a not. Bíblia diz que ele era um pai espiritual. But it does say that he was a spiritual father. Ele gerou Timóteo He generated e gerou Timothy muitos outros and many others na fé. in the faith. Eu quero dizer para você, I want to tell uma you paternidade responsável that a responsible não é só paternity aquela is not only onde nós one cuidamos dos nossos filhos biológicos, where we take care of our biological mas children, aquela também onde nós estamos preocupados em gerar filhos espirituais, but it is also one that we are concerned with generating em spiritual cuidar children, dos filhos in espirituais. taking care of our spiritual children. É o filho do coração. It's a child that you have in Um your pai ele heart. pode ser adotivo You can have an e adopted gerar os father seus filhos no coração. and generate children inside of your heart. Um pastor, A pastor ele é um pai. is a father. Um líder é um pai. A leader is a father. Porque nós geramos muitos filhos espirituais. Because we generate many Nós spiritual nos children. preocupamos com os filhos que geramos. We worry with the Nós children we buscamos generate. cuidar bem dos filhos que geramos. We must take good care of the Mas nem children we sempre generate. But it's not pastores always às vezes são reconhecidos that pastors are acknowledged pelo esforço e a dedicação que by faz. the effort and their dedication. Mas nem por isso nós pastores vamos deixar. But it's not because of that lack that De we gerar are going filhos to espirituais. stop generating spiritual children. Nem por isso nós vamos deixar de amar We're not going to stop os loving filhos que nós geramos, the children we put ainda forth, que eles nos abandonem. even if they abandon us. Porque são filhos gerados no coração. Because these are children generated E in quando our hearts. existe amor, And when you have love, nós vamos amar essas pessoas. we are going to love Nós these vamos people. carregá-las We're going to no carry nosso them coração. inside of our hearts. A Bíblia diz que nós somos guerreiros. The Bible says that we are warriors. Como flecha nas mãos do guerreiro, As arrows in the são hands os of a filhos warrior nascidos na juventude. are the children born in youth. Eu e você temos o compromisso diante de Deus You and I have a commitment before de God lançar os nossos to filhos. set forth our children. Nós somos os arqueiros. We are the archers. Nós é que temos que fazer o esforço, We must put in the effort, apontar a flecha aim our e arrows, disparar a flecha. and shoot them Ou seja, forward, nós temos release que dar them. destino We need to give para os destiny nossos filhos. to our E children. foi isso que o próprio Salomão falou aqui em Provérbios This 22. is what Solomon said himself in Proverbs Instrua a criança 22. segundo os objetivos que você tem para To ela. teach your child according to the objectives you have for Paternidade é them. muito mais com a função biológica. Paternity is much more than just a biological A role. paternidade é um fundamento. It's a foundation. E é um fundamento estabelecido por Deus And a foundation established by God para que haja equilíbrio so that there will be balance numa sociedade. inside of society. Sem um pai responsável, Without a responsible o father, caos se estabelece. chaos can take Nós vimos aqui place. que Deus gerou Adão We see here that God e Adão generated gerou Adam, Eva. and Adam generated Adão Eve. tinha uma missão como pai da humanidade. Adam had a mission as the father E of Adão humanity, falhou nessa missão. and he failed in this mission. Mas a boa notícia é que Jesus veio restabelecer But the good news is that Jesus came to o reestablish equilíbrio na terra. the equilibrium on earth. E realmente o desequilíbrio foi causado pelo pecado. And the lack thereof was caused by sin. Por quê? Why? Porque Lúcifer, Because Lucifer, ele se sentiu órfão. he felt as an Ele se orphan. sentiu abandonado. He felt abandoned. Tadinho do Lúcifer. I feel bad for Lucifer. Leva ele para sua casa. Take him to your house. Adota ele. Adopt him. Isso que muitas famílias têm feito. This is what many families have done. Adotado Lúcifer. They have adopted Nem o Lucifer. céu segurou Not Lúcifer. even
the heavens wanted to hold quê? on to Lucifer. Why? Porque ele não entendeu e reconheceu a paternidade de Deus sobre a Because vida he did dele. not acknowledge or understand the paternity of God over his life. Ele tinha funções. He had roles. E não era uma função qualquer, gente. And it was not just any Lúcifer tinha ordinary uma função function. importante He had an important role no reino de Deus. in the kingdom of God. Mas ele não se contentou com a posição que ele tinha. He was not content with the role he Ele had. queria mais. He wanted more. Ele queria o lugar do Pai. He wanted the Ele Father's queria o place. lugar de Deus. He wanted Deixa eu God's dizer place. algo para você. Let me tell you something. Toda vez Every time que alguém não se conforma that you are not com a conformed posição que está, with the position they are ele se in, rebela they rebel. e ele sai do lugar que ele está And they leave where they are. e ele se rebela They rebel contra a autoridade. against authority. O caos é estabelecido. Chaos is established. Deus teve que expulsar Lúcifer dos céus, God had to porque nos céus não pode haver caos. release Lucifer from heaven because por isso heavens que cannot contain chaos. Lúcifer ele se sentiu rejeitado And because he e felt ele foi até rejected, o Éden. and he went into Eden, E ele ali enganou Eva, he deceived Eve, que enganou Adão. who deceived Adam. O pai da humanidade The father of all humanity foi enganado. was deceived. E aí o desequilíbrio veio sobre a terra. And the lack of balance came into the earth. Mas Jesus ele veio há 2000 anos atrás para restabelecer. But Jesus came 2,000 years ago Esse to equilíbrio. reestablish that Ou seja, balance. Adão tinha uma missão como pai da So humanidade. Adam had a role as a father of E Adão humanity, falhou nessa missão. and he failed in his E mission. Jesus veio para restabelecer esse equilíbrio, Jesus came to reestablish vencer o this pecado, balance from romper com sin, as maldições, break through from acabar com a curse, rebeldia, and end with para rebellion, que houvesse equilíbrio so na that there terra. would be balance on earth again. Qual foi a principal missão de Jesus? What was the main mission of Jesus? Qual foi a principal missão de Jesus? What was the main mission of Jesus? Qual foi? What was it? Fazer milagres? To perform No. miracles? No. Fazer milagres foi apenas uma consequência. That was just a A consequence. principal missão de Jesus, The main mission quando of ele veio à Jesus, terra, when he came into foi the earth, obedecer was to ao obey Pai. the Father, Ser obediente to be ao obedient Pai. to the Porque Father. foi justamente onde Adão falhou. Because that was precisely Adão where Adam dropped the desobedeceu a ball. Deus. He disobeyed E God. para que a rebeldia fosse quebrada, And in order for rebellion to be broken Jesus away ele with, tinha o quê? Jesus Que had obedecer ao to Pai. obey the Porque Father. existia uma missão para Jesus. Because it was a mission for E você Jesus. vê Jesus o tempo inteiro And you see Jesus the dizendo: entire eu e o time Pai somos saying, um. the Father and I Eu só are faço one. aquilo que o Pai I only do what the disser que eu Father tenho que fazer. says that I must Na do. casa do meu Pai In my há Father's house, muitas moradas. there are many places. No momento que Jesus estava ali para cumprir o seu destino final, And at the time where Jesus was to fulfill his quando ele last tinha que ir à destiny, cruz, when he had to go to the e ele estava no cross, Getsemane. he was in Gethsemane. A Bíblia diz que ele suava The Bible says that he gotas de bled sangue. as drops of Ele blood. orou ao Pai e ele disse: He Pai, prayed to God, saying, se for Father, possível, if possible, passa de mim let this cup esse pass. cálice. Não me deixe morrer. Don't let me die. Será que eu posso desobedecer Could I disobey a sua vontade? your will? Mas, todavia, But still, não seja feita a minha vontade. let not my will be Seja done, feita a tua vontade. but your will. Ou seja, a principal missão de Jesus foi So the main mission of Jesus obedecer ao Pai was to fulfill, para to obey restaurar o the Father, equilíbrio to restore the que foi balance gerado na terra. that was A generated falha on de earth. Adão, ela gerou uma sociedade desequilibrada e rebelde. The failure of Adam generated a rebellious Hoje nós generation. vivemos em uma sociedade We live in a society onde o filho chama a mulher de pai where a child can call e a chama o woman homem de mãe. dad and a woman Como é mom. possível? I got confused. Mother, Vivemos dad, numa sociedade onde o filho where the son chama o pai de mamãe can call his dad mom e chama a Okay, got mamãe de papai. it. and call his mom dad. Os homossexuais. The homosexuals. É. I knew it. I had it. Desequilíbrio The lack of total balance. na nossa sociedade. Complete lack of balance in society. Homens casam com homens, Men marry other men. adotam crianças. They adopt Ele não children. sabe quem é o pai, quem é a mãe. That child is so confused, like I Imagina was uma a criança second ago. crescer num ambiente. They grow up in an environment. Meu Deus! Desequilíbrio.
Lack of balance. por causa da rebeldia, Because of the por causa da rebellion. desobediência. Because of the disobedience. Pai ele existe para dar destino para o A filho. father exists to give destiny to their children. Eu e você fomos chamados para trazer esse equilíbrio de volta. You and I were called to bring Por back isso, queridos, this que balance. famílias cristãs That precisam is why ser Christian families must be responsáveis. responsible. Eu e você vivemos num mundo que está difícil. You and I live in a world where it's tough. Errado agora é um homem casar com uma mulher. Now the new wrong is for a man to marry a Errado woman. agora Now it's wrong é a mulher casar com um homem. for a woman to marry a man. Me perdoe, mas eu preciso dizer. Forgive me, but I have to say Eu this. estou ao vivo numa plataforma. I am live on a E platform, eu sei que eu posso ser julgado e condenado. and I know that I can be Mas judged eu and não posso condemned, deixar de dizer que but I can't go without saying o desequilíbrio that the lack of foi equilibrium causado was caused justamente porque o homem não entendeu exactly because man sua did not missão. understand his mission como pai. as a father. Onde estão os homens? Where are the men? Onde estão os pais? Where are the fathers? Hoje eu vejo, queridos filhos, Today I see children definindo o futuro dos pais. defining and Hoje eu setting vejo the crianças future of their parents. I see kids definindo o destino de uma família inteira. who are deciding the destiny of a O whole pai family. existe para dar destino, A father exists to para o give filho. destiny to the não child, é o contrário. not the other way O pai around. responsável A é responsible aquele father que dá destino. is one who gives the pros seus destiny filhos. to his children. Hoje eu vejo filhos decidindo Today I see kids o deciding destino da família. the destiny of the family. Papai e mamãe, Mom, Dad, tem 40 anos de idade. I am 30 Ô years old. pastor, nós tivemos uma direção de Deus. Pastor, I had Que benção. a direction from God. O nosso filho, ele não quer mais congregar na Life Point. Our son doesn't want to come to Life Point Quantos anymore. anos seu filho tem? How old 3 is your son? anos. 3. 3. 3 anos. 3 years old. Então, seu filho que define onde vocês congregam. So your son decided where you go to church. Tem maturidade, irmão. Um menino de 3 anos decide assim onde o This pai vai ser 3-year-old crente. is so mature, he decided Não, where não his parents entendo got to isso. go. I don't get it. Não, porque eu estou vendo o bem-estar do meu filho. Oh, but I'm looking out for his well-being. Come on. Por favor. É um pai que dá destino para o filho. It is the father who gives destiny to Não the o child, contrário. not the other way Temos que ouvir around. nossos filhos, sim. Do we have to hear them Sentar out? com eles, sim. Yes, we have to sit Mas down eles with não them. podem decidir o nosso futuro. But they can't decide our Eu future estou vendo for aí us. filho decidir I see kids aonde o pai deciding vai morar. where the parents are going to Papai, live. não gostei desse apartamento. Dad, I didn't like this Eles apartment. falam que aqui é a favelinha. They call this the Eles ghetto. falam que esse lugar aqui... Não, They say that this quero place is morar lá no no good. Aba Oaks. I want to live in Arbor Porque Oaks. brasileiro gosta de morar nesse condomínio. né? Because Brazilians A like benção. that community, that neighborhood. Come on, Por favor. come on. Que tipo de pai você é? What kind of father have you become? Você precisa dar destino, instruir o seu filho. You are the one who must lead your child. Tem filho exigindo do pai o There que are quer kids comer. demanding from their parents what they want to eat. Abre a geladeira e fica 10 minutos. They open the fridge and look at it for Tem 10 nada para minutes. comer nessa casa. There's nothing to eat in this Eu house. queria ver esse menino viver comigo. I want to see this Há boy 30 anos atrás. live with me 30 years É, ago. numa casa com 11 meninos. In a house with 11 kids. Arroz, feijão e farinha. Rice, beans, and some powder stuff. Aleluia. O franguinho domingo, olha lá. The chicken on Sundays was a Para privilege. dividir para 11. To divide for Só 20. sobrava pé e 11. pescoço para mim, gente. I would only get the feet and the neck of the A chicken. sorte é que eu tinha um irmão que ele gostava muito de mim, do meu outro irmão mais novo. I was lucky that I had a brother who really liked me. E na minha casa, a cultura era os filhos mais velhos pegam os melhores pedaços. And in Pega my house, primeiro. we had the culture where the Era para ser o oldest contrário. would get preference. They would get the first pieces. Meu It irmão should have mais been the velho other way pegava around. logo o peito do frango. My older brother would get the Mas aí no breast. final ele dividia. And in the end, he would Comigo, divide it com with meu us, outro irmão. me and my little brother. Mas hoje as crianças estão... Não quero. But now kids are Tem nada para saying, comer. I don't want that. There's nothing to eat. Papai, eu quero um iPhone 15. I want an iPhone 15. 15, irmão, nem saiu ainda, que é It's o not 15. even out yet. You want the latest one. Não, nossa roupa não. I don't like these clothes. Come on, Por favor. por favor.
Come on. Que geração é essa? What generation is this? Que responsabilidade eu e você temos com essas crianças? What responsibility do you and I have with these Como que children? essas crianças vão crescer, gente? How will these kids grow up? É por isso que tem muitas crianças desequilibradas. That's why we have so many kids who are Porque astray. não tem pais responsáveis dentro de casa. Because they don't have responsible fathers inside of their homes. Pai existe para dar destino para o filho. A father is meant to give destiny E to não é his o children, contrário. not the other way around. Eu tenho 2 filhas. I have 2 daughters. A mais nova esteve aqui no primeiro culto. The youngest was here in the first service. A mais velha está aqui. The oldest is here. Até hoje essas meninas, elas buscam conselhos em mim e na mãe. Till this day, they look for counsel with me and my O wife. pai não deixa de instruir o filho nunca. A father never goes without giving instruction to his Então nós children. precisamos entender So we o must valor understand do the que value Salomão está dizendo. of what Solomon is saying. Instrua a criança, Lead the child. ensina o menino. Teach the child. Porque depois nós reclamamos de coisas que nós deveríamos ter confrontado. Because then we complain about things we should have confronted Pastor, before. esses meninos lá em casa são igual um demônio. Pastor, these kids in my house are like demons. Esses meninos não aguento. I can't take Eu them não anymore. sei o que eu fiz. I don't know what I did wrong. Ah, meu Deus. Aí eu tenho que respirar fundo. Then I have to take a deep breath, Respirar fundo. a deep one. Porque o menino é o pai. Because the child is É a the cópia parent. do pai. It's the copy. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Paternidade responsável Responsible paternity é aquela onde nós instruímos as nossas crianças is one where we teach our children segundo os objetivos according to the objectives que nós temos para elas. that we have for them. Ou seja, Deus In tem other words, objetivos e planos God para a minha vida. has plans and objectives E eu for my entendi life. isso. And I have Eu understood vou this. compartilhar com os meus filhos I'm going to share it e with vão my children, compartilhar com os meus netos who will share with my os planos e grandchildren projetos the plans and que Deus projects tem para nós. that God has for us. Você pode estar abortando You might be o aborting futuro de uma geração inteira. the future of an entire generation. Pai não pode pensar só nele e nos seus filhos. A father cannot think about Ele only tem que him and pensar his nos children. netos, He must think nos about his bisnetos, grandchildren, em toda uma great-grandchildren, geração. in his entire generations to come. Há anos atrás, Deus chama um homem chamado Abraão. Years ago, God called a man called Diz, eu vou fazer Abram, você pai de multidões. and he said, I will make you a father of many Nasceu a nations. nação de Israel. The nation of Israel was born. Nós nascemos, nos tornamos filhos de Deus. We were born out of that and became children Filhos de of Abraão. God, children of Abraham. Assim é a nossa geração. This is how our generation Deus é um is. Deus de gerações. God is a God of E nós precisamos generations. entender isso. And we have to understand this. Para onde nós estamos indo? We have to know where we are going. Para onde eu e você estamos indo? Where are you and I headed? Essa mensagem, This message ela falou muito comigo. talked to me a lot. E eu fiz aqui dicas para ser um pai responsável. And I wrote down some tips to be a responsible Baseado na father, minha experiência como pai. based on my experience as a father. Mas eu vou deixar para pregar na semana que vem. But I'm going to wait to preach it next week. A primeira dica para ser um pai responsável, The first tip to be a responsible pai father, precisa afirmar a father a needs to identidade affirm do seu filho. the identity of their child. Eu só fiz a introdução, gente, já acabou o horário. I only did the intro and we are out Então, a of time. semana que vem nós vamos pregar. So next week we're going to really Eu preach. sei pregar, gente. I know I can preach, É o tempo que não me deixa. but time doesn't let me do it. Mas hoje é um dia especial, eu não quero But segurar today você aqui no prédio. It's a special day, and I don't want to hold you here in the building for Quero que long. você vá celebrar com sua família. I want you to go to celebrate with your family. Você vai almoçar com eles. You're going to have a nice lunch with them. Mas eu entendo que nós precisamos assumir a nossa paternidade. But I understand that we have to assume our Precisamos ser responsibility. pais responsáveis. A responsibility of, Dar destino para os nossos filhos. of our fatherhood and give destiny Eu to our quero orar com children. você nessa manhã. I want to pray with you this morning. Talvez eu estou falando para algumas pessoas Maybe I'm speaking to a few people que não conheceram o pai biológico. who didn't meet their biological father, Ou algumas pessoas que não tiveram boas experiências com seus pais. or some people who didn't have a good experience with Mas their isso não fathers. pode impedir você But this can't de keep ser um pai responsável. you from being a responsible father. Eu tive pouco tempo com o meu pai. I had very little time with my Quando father. meu pai faleceu, eu tinha apenas 11 anos de idade. When my dad died, I was 11 years old. Era apenas um garoto was just latino-americano. A Latin American boy. Não. Era apenas um garoto I was just a boy que vivia numa vila.
And I lived in a no village interior do estado do Espírito Santo. in the countryside of my state. População de no máximo ali 500 pessoas. The population was at the max 500 people. Mas o nosso pai, ele teve uma participação muito grande na vida dos filhos. But he played a very important role in the homem muito lives of his simples. children, a very simple man. Funcionário público He was a public worker que sempre nos orientou pelos caminhos do Senhor. who always guided us along God's ways. Eu lembro até hoje que o meu pai me acordava às 5 da manhã. I remember to this day that my dad would wake us up at 5 Acordava a.m. eu e o meu outro irmão menor. He would wake up me Eu já and my contei essa younger experiência brother. aqui. I've told this story before. Enquanto ele ia preparar o café, And while he prepared our ele pedia breakfast, para a gente abrir a Bíblia. he would ask us to open the Bible. E ele dizia assim: encontre um versículo aí, leia, He would say, find a book, e depois verse você in the vai Bible, explicar esse versículo. read it, and then you're going to explain it to me. E enquanto a gente não lia o versículo e explicava, And until we read and explained the verse, ele deixava a gente tomar café para ir para a escola. he wouldn't let us have breakfast to go to A school. gente tinha que abrir a Bíblia em qualquer lugar. So we had to open the Bible randomly. E o meu irmão mais novo, And my younger brother, eu já conhecia um pouco mais a Bíblia, né, com 7, 8 anos de idade. I was 7 or 8 and I knew the Bible a little bit Eu more. sempre abria assim, Salmos, I would always open up in Psalms. que era mais fácil de entender. That was easier to O meu irmão understand. abria Obadias, My brother would open up in Obadiah, for example. Judas, Judas. aqueles Jude. textos assim que não entendia nada. And he would be E meu pai lost. chegava e falava assim, e você, Pedro? And my dad would say, what about Salmo you, Pedro? 23. Psalm O 23. Senhor é o meu The pastor Lord is my e shepherd. nada me faltará. I shall O not que você want. entendeu? What did you Não, se understand? Deus cuidar de nós, se a gente ter Deus como Senhor, Oh, if God não is vai our faltar nada Lord, para nós. nothing will lack. Muito bem, meu filho, é assim Very mesmo. good. Good job, son. Perguntar pro meu irmão Elias, e aí, Elias? And he would ask, what about you, Porque não sei Elias, quem my gerou não younger sei brother? quem, não sei quem gerou não sei quem, He would não sei say- quem. O que você entendeu? Eu falei, não entendi nada. So-and-so was the father of so-and-so, Meu pai falava, and lê what de did you novo. understand? I don't understand Nossa, anything. tinha dia que ficava 1 hora, o meu irmão não entendia There were nada. times that my brother would stay an hour O meu without pai understanding anything. saía para preparar o café. My dad would leave Eu to vou prepare voltar, você breakfast. tem que ter uma revelação desse And when texto. I come back, you're going to have Olha to que forma explain de it to ensinar me. os filhos, né? That was such a good way Aí o to meu irmão desesperado children. falou assim, nós vamos perder a escola. Desperately, my brother que ir said, pra we're aula. gonna miss school. Eu não estou entendendo nada. Eu falei assim, I can't aí eu falei, understand fala a thing. isso, isso e isso. I said, Aí just meu say pai this, voltava, this e aí? and that. What Aí did you understand? ele falava, dava uma explicação que eu inventava na hora. Then he would give the answer I Aí a gave gente him, se livrava. and we were able to Mas o get homem que away deixou from um that. exemplo para nós. But he left an example E for até us. hoje eu lembro disso. Until this day, I remember É. this. Me converti muito tempo depois. I came to Christ many Quando ele years faleceu, a gente... later, after he had died. Minha mãe não conseguiu manter a gente na igreja. When he died, my mom wasn't able to keep us Mas eu in estou aqui church. porque Deus tinha um propósito But I am only here because God had a para a minha purpose vida. for my life. Então nós precisamos ser pais responsáveis. We must be responsible Eu quero orar fathers. com você nessa manhã. I want to pray with you Você this também morning, que está em casa, even those of you que at é home, pai. those of Queria you who are orar com fathers. você. I want to pray with you. Se nessa manhã existe algo que você precisa resolver com você mesmo, If there's something you must resolve within yourself, ou se você precisa resolver This os seus morning. relacionamentos or if you need to take a look at your com o seu relationship pai, with your father, essa manhã é uma manhã oportuna para isso. this morning we Nós have an vamos orar. opportunity for this. We're going to pray. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de sermos pais. Father, I want to thank you for the opportunity of being a father. Obrigado pela paternidade do Senhor sobre as nossas vidas. Thank you for your paternity over our lives. Obrigado porque nós temos aprendido a cada dia. Thank you because we have learned each day. Nos perdoe se falhamos Forgive us for failing com os nossos filhos. with our children. Nos perdoe se temos falhado na nossa missão de ser pai. Forgive us if we have failed in our missions of Nessa manhã nós oramos fathers. para que haja um restabelecimento We pray for a reestablishment da nossa missão paternal. of our Que Father's o Senhor nos use mission. nessa geração como modelos. Use us in this generation as E role possamos models, não só ser pais biológicos, that we may not only mas be também biological pais fathers, espirituais but also para spiritual essa fathers geração. for this generation. Obrigado por esse grande privilégio. Thank you, God, for this great Em nome de privilege. Jesus. In Jesus' name, Amém. E amen.